Vamos lá, então, né? Vamos lá, dar início ao nosso estudo, mais uma vez, com a participação ilustre aqui do Miguel Bento, trazendo para nós uma reflexão muito bacana, gente. A gente está aqui muito feliz com essa participação dele aqui conosco, né? Para nós é assim, é um motivo de muita alegria e muito orgulho, né? O NEP Jovem está começando ele faz parte desse grupo e vai assim com a força toda aí para frente, se Deus quiser. Então a gente é muito feliz, tá, Miguel, por você. Tia Conceição? Tia Conceição. É, eu acho que Que não. acabou Eu acho. travando. Ela travou. Voltou. Travou. Ai, Aí, Voltou. vocês estão me escutando? estou te escutando agora. Ok, Perfeitamente. então tá, Miguel. Eu estava dizendo que a gente é muito feliz por você estar conosco, né? É um motivo de alegria, de orgulho. A gente torce por esse NEP jovem que está se iniciando, né? Que Jesus possa abençoar e fortalecer vocês, né? Vamos Amém. fazer a nossa prece para a gente dar início ao trabalho. Vai chegando aí as pessoas, vai pegando o bonde andando e andando, né? Mestre Jesus, querido amigo, aqui mais uma vez, Senhor, em teu nome. Estamos, Senhor, certos dessa presença incansável que nos assiste, nos sustenta, para que possamos, Senhor, seguir essa jornada nossa, dentro do teu evangelho, da sua proposta. E esteja conosco, abençoando esse pequeno grupo, aqueles que não virão, aqueles que ainda estão a caminho. Muito obrigado, mestre, que assim seja. Vamos lá, então, Que Miguel, é sua a seja. palavra, tá? Pode ficar à vontade. Pode mesmo? Pode. Opa! Só vou justificar um pouquinho a minha imagem, que eu estou no Lar dos Velhos, gente, trabalhando até agora. Então, por isso que eu estou aqui de touquinha e estamos aqui, tá bom? Vamos lá. Excelente. Vamos lá Fica à então, vontade. pessoal. Vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Estão, ver. con- Sim. estão, cons- Tá. estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Tudo certinho? Tranquilo? Sim. Estamos. Sim. Ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade por poder estar aqui fazendo essa apresentação. Está sendo uma alegria enorme e hoje eu gostaria de trazer um tema muito importante com um baita, como se diz, um plot twist no final, que é impressionante e de uma passagem muito bonita que vale a pena a gente estudar sobre. Vale a pena, com certeza. Nós vamos falar hoje da cura do cego de nascença. Vou colocar aqui, é o capítulo 9 do João e vai do 1 até o 41. Eu só botei o trechinho aqui, mas eu vou lendo para vocês a partir dos blocos que a gente for avançando, né? Então, como aqui pode ver, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem e quando ninguém pode trabalhar, enquanto ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas calma aí. Peraí, para início de conversa, qual o contexto desse episódio do Cristo? Qual era a superstição que tinha, né, dos discípulos fazerem, eu imagino deles fazerem um bolão, perguntando, "Ai, quem será que pecou? Foi ele ou foi os pais para eles ter nascido desse jeito?" E também, né, como que eles sabiam que era um cego de nascença, né? Então, naquele dia,
Jesus estava na sinagoga. Era um sábado. E o sábado era o Shabat, né? O dia sagrado. E que era dedicado a Deus, que tinha trabalhos que não podiam ser feitos, pois era um dia para a gente botar os pensamentos em Deus, mas na inércia. Eles não faziam absolutamente nada, como se tudo parasse. E saindo do templo, Jesus e seus discípulos avistaram um cego, né? Mas que história é essa de pecado, né? Então, gente, naquele tempo tinha uma crença popular baseada no Êxodo, capítulo 20, né, no versículo 5, que o sofrimento ou deficiência física era uma punição por algum pecado específico que a pessoa cometeu ou na vida, ou ia cometer, então Deus impediu, ou os pais cometeram. Então tinha muito dessa crença popular na época. Por isso que os apóstolos estavam batendo esse bolão, né? Fazendo essas apostas. Quem será que pecou primeiro? Quem será? Claro, Jesus respondeu: não importa, não importa. Está sim para fazer a obra do meu pai, né? Mas assim, eu fico pensando comigo, e obviamente vocês podem estar curiosos, como que Jesus e os discípulos sabiam que ele era cego de nascença, né? Como que eles sabiam que ele, pô, desde criança era cego de nascença? Como eles sabiam deste pequeno detalhe? Muito simples, por três fatores: a geografia, o físico dele e a fama e o carisma, né? Por causa da condição que a condição dele de não poder enxergar, né? Ele se estabelecia naquele local. Então ele ficava na porta do templo por anos, assim, só vivendo de esmola. E ficava de boa lá. E também porque ele não tinha para onde ir. Ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ter a ajuda de outras pessoas que passavam lá, né? Então ele ficava por lá e ficava tranquilo. E por tanto tempo que ele ficou ali, ele teve uma fama, né? A fama de ser um cego, né? Um cego de nascença. Porque ele comentava com as pessoas, às vezes fazia um apelo para aumentar um pouquinho a esmola, sabe? Às vezes tem que apelar um pouco. Vai contando a sua história para as pessoas, e daí, quando vai de boca em boca, vai se espalhando o boato, e acaba que todo mundo naquela região que frequentava a sinagoga já sabia, o templo, no caso, o templo já sabia que ele já era cego de nascença. E é uma identidade pública. Ele não se escondia. Ele não escondia a condição dele, ele já falava abertamente pra todo mundo. Falou assim, cara, eu sou cego de nascença, eu preciso de ajuda, entendeu? E também as características físicas, como por exemplo, os sintomas da cegueira, como uma atrofia nos olhos, a órbitas afundadas, a falta da íris do olho não era tão visível assim, né? E também alguns movimentos erráticos do olho. Tipo, talvez o olho vai para um lado, o outro vai para o outro. As vestimentas dele também, no Oriente Médio, pessoal, o pessoal tinha muito costume, geralmente os mais necessitados, os mais pobres, eles tinham os costume, principalmente quando eles estavam enfermos, de usar um tipo de manto ou trapo específico para sinalizar que ele tem aquela condição, né? Que não precisassem ser tocadas, não, tipo, não precisa tocar em mim, não toque em mim, sabe? É bem triste parar pra pensar e realmente a gente vê como é que era a moral do pessoal da época, né? Então, Jesus e os discípulos podem ter simplesmente visto, pera, ele é cego, mas ele não tem essas vestimentas. Pode ter estranhado essa condição, né? E logo então Jesus respondeu que é isso, cara. Ninguém pecou. Ninguém pecou. Tudo faz parte da obra da criação. Tudo faz parte para que a obra do meu pai aconteça. Isso não parece um pouco familiar, né? Hum, será que um velho amigo nosso já não dizia isso? Então, sim, esse pensamento é o que tiramos do aprendizado na lição 132 do Livro dos Espíritos,
que é qual o objetivo da reencarnação dos espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, o cego de nascença, ele provavelmente estava pagando por uma, né? Por um tropeço que ele teve ou por um bem que ele deixou de fazer, né? Como forma de aprendizado. Eu acho isso tão bonito porque tudo chegou na hora certa, né? Tudo chegou na hora certa. Enfim, como eu havia dizendo, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito à prova em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ou seja, ele está passando pela expiação dele, entendeu? Não é um castigo, não é uma condição que Deus pôs aleatoriamente. Porque Deus ele não pune arbitrariamente, ele não cria condição sem finalidade, pois ele é soberanamente bom em tudo e sabe o que faz, né? Até aí, tudo bem? Alguém gostaria de comentar? Não? Ok. Então, gostaria. Nesse momento, o Cristo, o que ele fez? Ele cuspiu na terra. Ele cuspiu na terra e fez um barrinho, uma pastinha para passar no olho dele. E ele disse que vai até o tanque de Siloé e lave os olhos lá e depois volte a enxergar. E parando para estudar, eu vi que cada elemento desse tem um sentido. Como, por exemplo, a saliva. Naquela época, a saliva, especialmente vindo de uma pessoa distinta ou santa, era considerada com propriedades curativas. Isso porque da crença da boca. A boca era algo divino, a boca era algo poderoso, porque você falava, acontecia. Eles acreditavam nisso, os judeus na época acreditavam nisso. Tanto pela o fato de que Deus criou o mundo como? Pela fala, ordenando, faça-se a luz se fez. Tanto que até tem uma teoria da palavra abracadabra, dela ser uma alusão a essa crença do poder da sua fala. Se eu digo, acontece. Enfim, como saiu da boca, era considerado algo curativo ou sagrado, ainda mais Jesus, que era filho unigênito e primogênito de Deus, né? E o barro? Bom, eu não cheguei a não colocar aqui, mas o barro também tem um simbolismo muito interessante, porque o barro gera vida, né? O barro, o Adam, a- se eu não me engano, não, o Adam que provém do barro, é Adamá, se eu não me engano, Adamá. O Adamá, ele tem a essência da vida, porque foi do barro que geramos Adão, né? Que Deus gerou Adão. Então, ele tem esse simbolismo a saliva do divino e a terra, o barro, a vida. Mas também tem outro significado, porque sabe como Jesus gosta de pôr provocações nas pessoas, gosta de provocar. Então, como forma de provocação, ele foi fazer o barro num sábado. Era estritamente proibido, pois a Minchá lista 39 trabalhos proibidos no sábado. E amassar, né? O movimento de você amassar, de você fazer bolinha de barro para passar na carinha do ceguinho, era estritamente proibido. Então, tipo assim, aquilo foi uma forma de quebrar a tradição oral dos fariseus.
E tipo assim, a galera ficou bolada, falou assim, caramba, como é que ele pôde fazer isso num sábado? Ele sujou as mãos dele, sendo que as mãos dele é para estar dedicada para Deus. O momento dele é para estar dedicado para Deus. Então, né? Tam- A mistura também tem um simbolismo muito interessante, que é o que eu disse anteriormente, né? Do barro e da saliva terem a imagem perfeita da encarnação, o divino se misturando com a vida, com o humano, para trazer a cura. A saliva, o divino, e o barro, a vida, né? E o Siloé? Qual que é o simbolismo do Siloé? Por que justamente o Siloé? Por que que eu não podia ir simplesmente no laguinho ali próximo para lavar meu olho? Por que que eu não poderia simplesmente pegar uma garrafa d'água e passar aqui? Por que simplesmente o Siloé? Então, pessoal, o Siloé, ele tem o significado de ser enviado. O simbolismo ele se traduz do enviado, porque a água do tanque era enviada da fonte de Gion, através do túnel de Ezequias. E, gente, gente, eu não sei se foi maldade, mas tudo tem um propósito, né? O tanque Siloé, ele ficava na parte baixa da cidade de Jerusalém. Era uma distância bem considerável até, fazer uma boa caminhada, dava até para fazer o cardio. Era uma boa caminhada do templo até o tanque, porque você ia passar por ladeiras íngremes, você ia ter ruas movimentadas, ou seja, ia ter muita gente te empurrando, muita gente te desviando do caminho, e o cego acabou indo pro tanque de Siloé, né? E conseguiu lavar os olhos. Logo quando ele lavou os olhos, aí que aconteceu, né? Aconteceu o furdúncio. Como assim o cego voltou a ver? Tipo, como assim o cego voltou a ver? Ele era cego, ele nasceu cego. Os pais dele são pecadores. Ele é um pecador, ele ia fazer pecado em vida. Então, sinto muito decepcionar. Ele não é muito bem assim. Como ele era conhecido pelo seu estigma, logo houve um escândalo por causa da cura, né? Houve uma repercussão, uma confusão. Então, uma galera de fariseus se juntaram nele, confusas, se perguntando: gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá voltando a enxergar de novo? E daí, claro, teve até uma parte dele mesmo, tipo, ele mesmo não tava entendendo o que tava acontecendo. Falei assim, cara, eu tô me enxergando? Sou eu realmente eu mesmo? Então ele teve uma perda de identidade. Para alguém que vivia no chão, curvado e sem enxergar nada, agora ele tava em pé, de postura ereta e vendo tudo. Muito brilho. Então, tinha gente que nem reconhecia ele. E eu me atrevo a dizer que até os pais dele não reconheceram, mas não chegaram a reconhecer logo de início. Então ele teve mesmo que se afirmar para ele mesmo: sou eu. Sou eu. Então, o milagre ele cria uma divisão entre os próprios fariseus. Quando eles chegaram em torno do cego, houve muitas perguntas. Do tipo, esse cara aí que curou você, quem que é? Quem que é? Ah, é um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Então é interessante que, tipo assim, ele nem sabia quem era Jesus. Se era profeta, se era santo, doutor da lei, um médico. Não sabia. Ele só falou assim: é um homem chamado Jesus. Daí começou as perguntas, mas como é que pode esse cara ele ter esse tipo de trabalho justamente num sábado? Num sábado não é para fazer essas coisas. E daí começou. Esse Jesus, ele é um farsante. Ele é um farsante. Como é que vai ser santo depois que ele fez, né? Depois de fazer o trabalho dele num sábado, que é um dia dedicado para Deus, né? Mas aí teve outro lado que falou assim, cara, só que ele curou um cego. Então, justifica o dia sabático negligenciar o poder que ele teve de simplesmente ter curado o cego. Que a gente achava que ele era pecador e nunca mais ia voltar a enxergar, que ele era cego de nascença.
Então, a galera ficou muito dividida. Cara, eu acho essa parte meio engraçada, mas chegaram a chamar os pais dele, os pais do cego. Não satisfeitos, chamaram os pais dele, né? As autoridades que estavam ali, provavelmente os fariseus, mas com um cargo um pouco mais alto. Eles tudo não tava ali ao redor e falou assim, cara, vamos chamar os pais dele só pra gente desmentir, desmascarar. E aí a resposta é chocante. A revelação. Os pais confirmaram que ele é filho deles e que sim, ele era cego de nascença e não sabem como voltou a enxergar. Assim, eu não sei. Ele é meu filho. Ele é cego desde nascença. Eu não sei como é que voltou a enxergar. Por que que você está perguntando isso pra mim? Pergunta pra ele, que já tem idade. É. Então mandaram o pessoal. é, Mandaram o pessoal fazer as perguntas pro próprio filho, né? Pro homem cego. Mandou se dirigisse a ele, porque ele que sabia. Quando foram perguntar de novo, lembra que eu disse que o cego disse: Ah, não, foi um homem chamado Jesus que me curou. Perguntaram de novo o que que você acha dele. Aí ele disse: É um profeta. É um profeta. Então, é engraçado, a fé dele vai aumentando conforme a repercussão. Ele vai entendendo o que aconteceu. Ele entendeu o que aconteceu. Jesus era um profeta. E aí, meus amados, o que que a gente pode aprender dessa lição, né? A obsessão pelo dogma é a negação da evidência. Então a gente sabe o quão grande é o orgulho dos fariseus naquela época. A gente sabe o quanto que o orgulho é um obstáculo para o progresso. Então, tipo, eles ainda estavam presos na interpretação mosaica ainda. Eles simplesmente não queriam aceitar de jeito nenhum que Cristo fez um milagre na frente de todo mundo. Simplesmente não queria, mas por quê? O orgulho. O orgulho, talvez o egoísmo, o medo de você estudar uma doutrina nova, nisso que fez eles fizeram eles ter muito preconceito, ter muito arrogância, simplesmente para eles não era nada. Também eles negam o fato da cura, porque ela não se encaixa na teologia deles, como eu disse, eles não queriam aceitar por ser diferente da teologia que eles acreditavam. É a clássica postura do materialista ou do dogmático que se diz: se não está no meu livro, não existe. E pessoal, eu gostaria de alertar esse ponto, porque por mais que algumas lições dos nossos irmãos não estejam no nosso livro, é sempre bom a gente dar uma olhada e aceitar, talvez pegar a ideia. Porque Paulo ele já dizia, né? Analisar tudo e reter o bem, reter o que que é bom, né? Conhecer de tudo, porque senão a gente vai estar sendo dogmático igual os fariseus, né? Tem a lógica e a razão na fé. O ex-cego, ele usa um argumento puramente lógico. Se este homem não fosse Deus, nada poderia fazer. O espiritismo valoriza a fé raciocinada. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face. Tá, mas o tá bom, tá. O que que isso significa? Fé raciocinada. Quem tem a fé raciocinada? Quem tem a fé cega? Parece um pouco, parece um pouco óbvio, porque quem é que estava mais cego pela a própria fé?
Então, parece que inverteu os papéis. O homem não aceita a autoridade dos fariseus cegamente. Ele analisa os fatos. Ele está praticando o livre exame, um princípio caro ao espiritismo. E o... tem um encontro de Jesus e afinidade espiritual, que Jesus vai ao encontro do expulso. Isso demonstra a lei de afinidade. Semelhante atrai semelhante. A vibração de honestidade e coragem do ex-cego atraiu a vibração superior do Cristo. E agora teve a adoração, dele aceitar a fé, né? Quando o homem diz, creio, Senhor, ele está sintonizando sua frequência com a do Mestre. É o momento do despertar da consciência espiritual. Ele deixou ver apenas com os olhos da carne a cura física para ver com os olhos do espírito. E é essa mensagem importante que a lição de hoje nos passa. Os olhos espirituais. A fé cega, a fé raciocinada, e ver com os olhos do espírito, candeia da alma. E vim para o julgamento, a lei de causa e efeito. Jesus diz: para os que não vejam, e os que veem se tornem cegos. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Quem é que estava em volta desacreditado. Isso não é uma condenação arbitrária. É a lei de ação e reação aplicada à inteligência. Então, olha só que coisa, não? Os humildes que não veem, aqueles que reconhecem sua ignorância e pequenez, estão abertos a aprender. Eles progridem, diferente de quem não está aberto a, de quem não está aberto para enxergar a sua, não está aberto para enxergar a sua insignificância, o seu limite. A gente sempre acha que a gente é um pouco melhor, mas se a gente fosse parar para pensar, a gente é tão pequenininho. Com essa visão tão egoísta que a gente tem, a gente simplesmente fica realmente cego. E daí não tem jeito. É aceitar que a gente ainda é pequeno, que temos muito a aprender. A gente está aqui para aprender cada vez mais, cada vez melhor a palavra do Mestre, a lei divina. Os orgulhosos que vêm, aqueles que acham que já sabem tudo, estagnam, e a cegueira deles é a estagnação evolutiva causada pela vaidade. Então, conclusão. A verdadeira cegueira que Jesus denuncia nesse episódio não é física. Por isso que eu acho essa passagem linda, cara. Não é uma cegueira física, é a cegueira espiritual. A gente não consegue enxergar às vezes, ou não queremos aceitar algo de fato. Enquanto o homem cego passa a enxergar, muitos que viam perfeitamente continuam cegos. Cegos de orgulho, cegos de preconceito, cegos de falta de amor. Jesus curou os olhos do homem, mas a grande lição é a cura da alma. Jesus não curou os olhos do homem. Jesus curou a alma dele, que era um coração que já estava descrente, perdido e desesperado. Ele foi esclarecido e consolado. E essa é a nossa missão, de esclarecer e consolar os corações descrentes e desesperados. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos o segundo. O Espiritismo nos convida a mudar a pergunta, em vez de perguntar por que eu, né? Por que que eu nasci cego? Por que que eu nasci sem um braço? Por que que isso está me acontecendo, né?
Que o cego ele entendeu o que aconteceu. Ele entendeu que tudo faz parte da obra do Pai. Nós somos convidados a perguntar para nós mesmos: para que essa experiência, né? Que nenhuma dor é inútil. Por que que a gente está passando por isso? O que que a gente pode fazer? Nenhuma prova é sem sentido. Tudo na vida tem finalidade educativa, quando visto sobre a ótica do espírito imortal. Como eu tinha dito anteriormente, Deus ele não impõe condição sem uma finalidade. Tampouco ele pune arbitrariamente. Deus sabe das coisas. Ele sabe o que faz. O cego de nascença nos ensina que não devemos julgar, condenar ou rotular o sofrimento alheio. Que nem os discípulos, que estavam fazendo um bolão, falando assim, gente, quem será que é mais pecador? O pai, a mãe, os dois ou ele? Né? Eu acho que um puxão de orelha que Jesus deu já deve ter respondido bastante. O suficiente, talvez, para eles não fazerem isso nunca mais. Né? O que para nós parece injustiça, muitas vezes é um caminho de evolução que ainda não conseguimos compreender. E antes da gente ir pro bate-papo, que eu gostaria de conversar e debater com vocês, finalizo lembrando que Jesus não prometeu uma vida sem dores, mas prometeu estar conosco em todas elas. Todas elas. O Espiritismo nos mostra que, mesmo na escuridão, sempre há um propósito de luz. O que vocês acharam? Gostariam de comentar, pessoal? Não? Nadinha? Hum. Miguel, Oi. primeiro, como é gostoso ouvir você. Como é gostoso ouvir a voz jovem e muito bacana as reflexões que você trouxe. Você está me ouvindo? Tô Você te está me ouvindo. ouvindo? É. E então, parabéns. Foi muito bacana. Foi bem didático. Os slides também foram muito bem construídos. E eu achei muito bacana essa questão que você trouxe de que, enquanto homem, né, esse cego simples, ele vai gradualmente conhecendo Jesus, né? E os outros, né? Eles estavam ali, eles estavam vendo, né? Então, mas eles permaneceram cegos na rigidez deles, né? Uhum. E o que é bacana é isso, né? Então, o milagre, esse milagre, não é apenas abrir os olhos, mas sim essa resistência que aqueles homens tinham, né? Em, em ver a luz que que já tinha chego, né? Então, eu achei essa parte muito bonita e você trouxe belamente. E mais uma vez, gratidão. Eu agradeço. Que bom. Espero que a lição tenha tocado a senhora Silva, porque realmente é uma lição muito bonita, cheia de simbolismos também, que chega a ser bonito os simbolismos que foi dado. Eu acho que eu não cheguei a mencionar o simbolismo todo do Siloé, porque eu tinha comentado que o tanque Siloé, as águas dele é enviada pela fonte do Gion, se não me engano. Vou até ver aqui. Tanque Siloé, isso, isso.
Siloé, as águas vêm do tanque de Gion, aí tem o simbolismo de Jesus, que é o enviado pelo Pai, e o homem cego, que é enviado por Jesus. Então, olha só, Jesus enviado pelo Pai, o homem cego enviado por Jesus, e o homem cego enviado, e as águas enviadas do Gion para o rosto do cego. Então, fico imaginando como que tudo é programado para dar certo. A gente pensa, nossa, tá tudo dando errado, mas na verdade tudo é programado para dar certo. Caramba. Eu tenho a ver com. Peraí. Boa Eu, noite. Peraí, meu bem. eu tinha consciência. Não, tudo bem, ô Miguel, é porque abriu aqui o microfone, alguém conversou. Tá tudo bem, tá? Pode continuar aí. Ah, sim, beleza. É... Daí eu fico pensando comigo, a gente às vezes fala, nossa, tá tudo dando errado na nossa vida, mas tudo é programado para dar certo. Tudo é programado para dar certo. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Estou aberto para debates. Separei esse tempinho para os debates. Panhou. E aí, meu filho, beleza? Beleza. Primeiramente, parabéns, excelente exposição. Ao contrário do que Obrigado. muitos devem estar pensando, é de completa autoria do Miguel. Ele foi atrás, ele pesquisou por ele, ele tirou as deduções dele. A única orientação que ele me pediu foi para explicar para ele, Silvinha, como funciona o método Pardesi, para ele poder aplicar nessa lição. Foi a única dúvida que ele tirou comigo. Então, parabéns, meu filho. Hoje você realmente provou que você é um legítimo nepiano. Parabéns. E gostei bastante que você trouxe para a gente a questão esse simbolismo do tanque de Siloé, em Jesus mostrar que a cegueira não é só do olho humano, né? Que a cegueira estava também nos corações de dura cerviz, né? Nos corações endurecidos e nas cerviz duras de se dobrar a Deus, quando o cego, que era de nascença, era um ser extremamente marginalizado, né? Não tem palavra melhor para definir, né? Todo aquele que tinha uma moléstia de nascença era automaticamente rotulado como alguém a quem Deus havia abandonado e esquecido. Esse cego vai ao templo, vai junto com os doutores da lei e fala, com todas as letras, correndo um risco imenso de ser apedrejado por blasfêmia. Esse que me curou é cego. E como eu sou cego de nascença, esse que me curou a cegueira é profeta. E como eu sou cego de nascença, só quem vier da parte de Deus conseguiria tirar esse pecado que, segundo a tradição dos judeus da época, era posto pelo próprio Deus. Então, só alguém com autoridade divina poderia retirar essa mácula, essa mancha. Por isso a dúvida dos discípulos no início, né, meu filho? Eles ficaram debatendo entre si e achei muito legal a piada que você fez. Eles deviam estar fazendo um bolão mesmo, quem foi que pecou mais. Uhum. Por isso a resposta de Jesus, né? Não, ninguém pecou. Vocês vão ver como funciona a pedagogia divina hoje. Mas teve essa coragem do cego chegar aos doutores da lei e falar assim: eu já entendi. Se eu sou cego de nascença e este profeta tirou de mim essa mancha, ele só pode ter vindo de Deus. Então, ou Deus começou a se enganar, ou vocês estão enganados sobre ele. Isso daí eu acho que é o ponto alto da lição, porque mostra que Jesus foi lá e, através do tanque de Siloé, que tinha esse simbolismo do mensageiro divino, da verdade de Deus vinda pelos profetas, ele trouxe a visão da alma para esse anti-cego de nascença. E ele entendeu quem era Jesus, tanto é que o diálogo final dele com Jesus na lição é lindíssimo, né? Ele tem a confirmação, não, eu acredito. Você é o Messias. Depois do que você fez, eu não tenho mais dúvidas. Achei muito legal
E vale lembrar que você, né, só reiterando o que você lembrou, né, meu filho? A gente muitas das vezes tem a mesma resistência em acreditar na simplicidade lúcida e lógica das coisas de Deus por se agarrar demais aos dogmas. E não é porque nós professamos uma doutrina que se diz antidogmática que nós não possamos desenvolver os nossos dogmas. Os nossos dogmas estão em qualquer inflexibilidade da percepção da lei divina, ou pior, nossos dogmas estão na nossa resistência em aceitar os novos paradigmas da lei divina. E eu acho que a melhor lição que eu aprendi com Jesus nessa passagem do cego de nascença é isso. Rever meus dogmas pessoais, aqueles que eu nem sei que eu tenho. Obrigadão, foi excelente te ouvir, meu filho. Muito obrigado. Eu agradeço, pai. Eu agradeço. Fico muito feliz que tenha sido especial. Fico muito feliz que tenha ajudado um pouco. Silvinha, você levantou a mão? Levantei só para aproveitar, levantar uma bola também. Se eles questionavam se o pecado era dele e se aquela cegueira era de nascença, eles também, então esses dogmas, eles também poderiam acreditar numa ideia reencarnacionista, né? Então, a partir do momento que eles que começam a questionar, questionam isso, também eles questionam, né? É isso. Sim, sim. É bom a gente estudar isso, o que eu vou dizer, porque é realmente muito impressionante, é fácil da gente se fascinar, né? Por isso que convido o estudo para a gente poder estudar sobre isso. Mas na época de Jesus, eles acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam, eles tinham essa consciência. Só que depois de um tempo ela foi meio que proibida, entendeu? O estudo sobre ela. Mas é algo que eu disse, é algo que dá uma certa fascinação, até porque parece incrível pensar. Tipo assim, caraca, o pessoal naquela época já pensava em reencarnação. Mas vamos com calma. Calminha aí, que às vezes não é assim que as coisas funcionam. Por isso temos que estudar muito sobre esse assunto. Mais alguém gostaria de comentar sobre a lição de hoje? Enfim, Não tendo mais comentários, eu gostaria de alguém tem as considerações finais? hum, A tia Conceição não está. Então, Miguel quer falar mais alguma coisa? sim, sim, Por favor. na verdade gostaria sim de corrigir o meu pensamento. Não era exatamente na reencarnação, mas em redenção, como a ressurreição. Então, mas eles não entendiam como funcionava, que ainda era um mistério, era meio que um dogma. É por isso que eu gostaria de corrigir assim esse meu erro. Até peço desculpas por ter passado fake news. Desculpa, gente. Mas gostaria de agradecer. Realmente, muito obrigado, pessoal, por esse estudo de hoje. É, perdoe se foi curtir um pouquinho, que fiquei meio nervoso, mas eu agradeço demais a oportunidade, pessoal. Demais, agradeço a oportunidade. Muito. E gostaria também de sempre que vocês gostarem, se vocês gostariam, podem contar comigo para mais estudos próximos. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Montar os slides, estudar. Nossa, foi muito legal hoje. Muito legal. E
eu já não tenho nenhum comentário. A gente aprende muito quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer estudo, Miguel, quando a gente vai montar slides, quando a gente vem à frente de um estudo, é a maneira que mais a gente aprende. E a gente agradece que foi muito bom. E como eu falei, né? É muito bom ouvir a voz que você carrega, que você está representando, né? A voz jovem. E que a gente possa nos inspirar na sua voz e na voz de muitos outros jovens que vêm vindo e em levar a mensagem do Cristo e da doutrina. Eu vou encerrar, estou com um livro aqui da Ética de Jesus e ele tem uma mensagem espiritual sobre essa perícope, sobre essa passagem que você trouxe. Então eu vou, e ela encerra, e é uma mensagem espiritual como se fosse uma prece, então eu vou lê-la. Antes tem uma pequena pergunta que eu encerro o estudo de hoje com essa reflexão. Nos dias atuais, dos que são curados espiritualmente, poucos têm a coragem de anunciar a origem da cura. A cura não é privilégio de alguns, mas a destinação de todos nós. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, nas palavras de Jesus. E eu vou fazer a leitura e eu convido a todos a pensar em Jesus, a pensar nos nossos mentores, nos nossos amigos queridos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber a luz desse estudo. Que a sublime parábola da narrativa evangélica do texto de João, do cego de nascença, possa nos levar a uma reflexão profunda sobre a nossa própria condição espiritual, pois esta é uma parábola, segundo nossa interpretação, em que somos cada um de nós os cegos e em nós pode manifestar-se a maravilha das obras divinas se seguirmos as orientações dadas pelo Mestre. Somos cegos de nascença, porque não somos ainda capazes de perceber o que verdadeiramente somos e qual o destino que o Pai, Criador de todas as coisas, escreveu para nós. Somos cegos de nascença, porque ainda não somos capazes de olhar ao nosso redor e perceber quantas pessoas, muitas vezes mais cegas, surdas e mudas, necessitam de nós, dos nossos carinhos, do nosso apoio, da nossa atenção, do nosso auxílio. Somos cegos de nascença porque ainda não somos capazes de levantar-nos, de erguer sobre nossas próprias dificuldades e marchar em direção à conquista de nós mesmos e vencedores sobre nossos próprios inimigos, caminhar firmes à perfeição. Somos cegos de nascença porque já ouvimos a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, suas orientações e seus exemplos, e não nos dispomos ainda a caminhar sobre a fonte dos seus ensinamentos, o Pai de todas as coisas, e lá nos purificar para compreender realmente de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Mas se finalmente, depois de muitos tropeços e quedas, ouvirmos as orientações do Mestre e nos predispormos a segui-las, seremos realmente curados, enxergaremos a nossa missão na Terra e em nós se manifestará a maravilha da renovação, a capacidade de transformarmos-nos interiormente
o que causará grande transformação exterior, levando-nos simplesmente a sermos o melhor de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Meus Que queridos assim amigos, uma seja. ótima noite. Gratidão, Miguel, mais uma vez. Foi Grati- lindo. Gratidão. Gratidão, pessoal. Agradeço pela oportunidade. Foi incrível.